a mais uma aula do curso de Técnicas de Biologia Molecular aqui no portal da IDEA. Nessa aula nós iremos falar sobre o Western blot, que é uma técnica utilizada para avaliar proteínas. O blotting é uma técnica utilizada para transferir amostras biológicas de um gel para uma membrana. Por meio da ligação do anticorpo ao antígeno, nós podemos identificar proteínas-alvo em uma mistura de proteínas, gerando dados tanto quali quanto quantitativos. É uma técnica bem trabalhosa, que envolve diversos passos, e é preciso que a gente extraia a proteína antes, é o primeiro passo. Então, a gente vai extrair a proteína do tecido que a gente quer estudar, separar essas proteínas por peso molecular em uma eletroforese em gel de poliacrilamida, transferir então essas proteínas do gel para uma membrana, que pode ser de nitrocelulose, bloquear essa membrana para prevenir ligações inespecíficas e marcar a membrana com o anticorpo e, por fim, fazer a detecção do sinal gerado. A detecção Western blot pode ser tanto direta quanto indireta. Na detecção direta, um anticorpo primário conjugado a uma enzima ou então um fluoróforo é usado para detectar o antígeno. E na detecção indireta, um anticorpo secundário, que é conjugado ao fluoróforo ou à enzima, vai se ligar no anticorpo primário, que então vai, por sua vez, se ligar ao antígeno. Esse método permite uma maior amplificação do sinal. O método direto elimina problemas com o anticorpo secundário e, em contrapartida, ele pode ter um custo mais elevado e limitações pela disponibilidade de anticorpos primários. Já o método indireto, ele leva a uma amplificação do sinal, evita desperdícios, porque o anticorpo secundário pode ser usado em várias reações. Ele só precisa ser específico à espécie do anticorpo primário, enquanto o anticorpo primário é específico à proteína-alvo. Por outro lado, você incorpora mais etapas à reação, acaba sendo um pouquinho mais demorado. Partindo de uma amostra contendo proteínas totais, isoladas, é feita uma eletroforese em gel de poliacrilamida, a fim de separar essas proteínas que vão ser forçadas através de um gel por uma corrente elétrica. A eletroforese no gel de poliacrilamida ocorre de acordo, a separação das proteínas ocorre de acordo com a massa molecular. As proteínas de menor tamanho, elas migram mais rápido nesse gel, e as de maior tamanho, elas demoram mais para correr nesse gel. Chama-se de SDS-PAGE porque é acrescentado nesse gel o SDS, que ele confere carga negativa às proteínas, e elas então vão correr do polo positivo para o polo negativo. Quando a corrente elétrica é aplicada, juntamente com as amostras, também aplicamos um marcador de peso molecular, que vai permitir estimar o peso molecular da proteína-alvo na amostra. As proteínas são misturadas com um corante, que vai ajudar a facilitar a visualização. Após a corrida, retira-se o gel do aparato e faz a transferência para a membrana. O processo é bem simples. O gel é colocado em contato com uma membrana, pode ser de PVDF ou de nitrocelulose. Essa etapa é chamada de sanduíche, fazer um sanduíche. Então, nessa etapa são usadas camadas de gel, membrana e uma esponja, e são colocadas em um suporte e medido em um tampão. Aplica-se uma corrente elétrica que vai permitir então que as proteínas que estão no gel sejam transferidas para a membrana. Esse é o sanduíche, então é uma camada de papel filtro, esponja, gel e membrana, e novamente outras camadas, papel filtro, esponja e esponja. Então, o papel filtro e a esponja facilitam essa transferência
e ao final nós devemos ter uma cópia do padrão que havia no gel na membrana. A membrana é então corada para verificar se a transferência realmente aconteceu. O sanduíche consiste em camadas, como eu já falei, de esponja, papel filtro, gel, membrana, papel filtro e esponja emergidos em um tampão. Esse suporte contendo o sanduíche é colocado em uma cuba contendo o tampão dentro de um aparato especial. Essa figura mostra a membrana após ser corada utilizando o Ponceau, que é um corante vermelho, mostrando as bandas que são formadas pelas proteínas em diferentes amostras e o marcador de peso molecular usado como padrão. Após corar com o Ponceau, o corante é removido e é feita uma etapa de bloqueio. Para isso, a membrana é incubada com leite desnatado ou com proteínas purificadas. São feitas várias lavagens para tirar o excesso de solução de bloqueio e em seguida a membrana é incubada com o anticorpo primário, que reage com o antígeno e se liga especificamente ao antígeno que nós queremos detectar, ou seja, a proteína-alvo. Podemos ter também uma segunda etapa, na qual incubamos a membrana com o anticorpo secundário, quando é o caso da detecção indireta, e nesse caso, esse anticorpo secundário é o que vai ser ligado a uma enzima ou a um fluoróforo. A detecção pode ser por quimioluminescência ou por fluorescência. Na quimioluminescência, o sinal é produto da reação enzima-substrato. A membrana é colocada em um aparelho que converte esse sinal em digital e gera dados quantitativos. Podemos também usar anticorpos conjugados a fluoróforos. A membrana vai ser colocada em um aparelho capaz de detectar o sinal da fluorescência. Ao final, temos algo parecido com essa imagem. Vemos que podemos detectar a proteína alfa-tubulina, que possui 52 kilodaltons, em 8 linhagens celulares diferentes. Essa foi então a nossa aula de Western blot, e na próxima aula nós vamos discutir algumas outras técnicas de hibridização. Obrigada e até a próxima!